Boa tarde. Deixa eu comentar que eu não veio ainda para cá, para vir chegando aqui na arena. Sejam todos bem-vindos. Quem não veio ainda, essa é a primeira vez, só para entender. Quem está aqui pela primeira vez, legal, um pouco mais da verdade, é a primeira vez. Para quem não conhece esse espaço aqui, o nome é YouTube Arena, faz parte da sede da YouTube, que fica aqui em cima do nosso escritório, uma área desse mesmo tamanho, então vocês podem ver que 50% da nossa empresa a gente dedicou para esse espaço para compartilhar conhecimento, compartilhar informação e receber pessoas muito interessantes como hoje o nosso professor Landry para apresentar esse conteúdo. Para quem não conhece o Imuc, quem é que não conhece o Imuc? Você sabe o que é? A Imuc é uma plataforma para a criação de aplicativos sem programação. Nós temos hoje mais de 240 mil usuários usando aplicativos desenvolvidos por nossa plataforma de empresas de N segmentos. A gente pega, por exemplo, a equipe que faz entrega de cigarros para móveis hoje está usando, a equipe que faz entrega para que está utilizando. Vamos iniciar em seguida com a Leves, temos a Corpo, que é a exportadora muito forte aqui no estado, que faz toda a entrega de mercadoria também para outra solução. A Pampel utiliza também o aplicativo, então nós temos mais de 10 mil aplicativos de N segmentos feitos com a plataforma Imuc. Então, se depois alguém quiser conhecer um pouquinho mais, conversa comigo, com o Alexandre, a Cris, que está com a camiseta verde também da Imuc, identificada por aí. A gente pode dar uma subida no nosso escritório aí depois para vocês conhecerem, não apenas aqui a Imuc, mas também o nosso escritório. Tá bom? Bom, hoje, um conteúdo que nós acreditamos que é bastante relevante, inteligência artificial. Para isso, a gente convidou alguém que realmente entende do assunto, que é o nosso amigo Landry, que é um acadêmico bastante respeitado, mas não apenas pela academia, mas também pelo mercado, está muito ciente do que tem acontecido no nosso mercado, está muito bem informado. E, não por coincidência, foi professor do nosso fundador, o Alexandre Trevisan, nosso CEO, já faz um tempo com isso, colega, né? Faz alguns anos já, mas ele já aprendeu muito. Então, eu queria convidar o Alexandre para falar um pouquinho sobre o que é o professor, e nada melhor do que um ex-aluno com propriedade para apresentar. Professor. Bem, na verdade, eu sou o eterno professor, né? Professor Landry. Primeiro, é um prazer estar recebendo vocês aqui, uma alegria estar fazendo esse time tão qualificado, essas pessoas tão interessadas em assuntos relevantes como inteligência artificial, preocupados em se desenvolver as suas empresas e desenvolver a comunidade. Confesso que quando a gente concebeu a ideia da Imuc Arena, a gente tinha, de fato, a ideia de que isso aqui era o equivalente a gente ter um espaço na nossa casa para receber os amigos. E hoje, a experiência de hoje, ela realmente leva isso ao pé da letra, poder estar recebendo aqui o meu grande amigo, que está aqui na fomos contemporâneos de URGS, fizemos a graduação juntos,
seguir um pouquinho mais na pós-graduação, e o Nando não parou de se desenvolver, de pesquisar, e hoje é o pró-reitor de pesquisa da URGS, referência no Brasil e fora do Brasil em inteligência artificial e aprendizagem de máquina. Foi diretor do Instituto de período, Nando? Perguntas muito difíceis, também bastante. Mas eu tenho tido uma oportunidade muito boa de uma boa frequência lá com o Nando, aprender com ele, trocar com ele. E eu tenho hoje a alegria de poder estar estendendo essa oportunidade para vocês, para que o Nando possa compartilhar um pouco mais das experiências que ele tem feito e dos conhecimentos que ele tem desenvolvido. Eu, particularmente, vejo a inteligência artificial um pouco o elemento de grande impacto que vai mudar, de fato, as nossas vidas de uma forma extremamente relevante. É difícil a gente até projetar o que vai acontecer em poucos anos à frente com essa tecnologia que está chegando, mas tenho certeza que com a visão do Nando a gente vai poder enxergar com um pouco mais clareza. Agradeço, Nando, por estar aqui com a gente e desejo a todos um ótimo momento aqui no Movimento Arena. Obrigado. Antes de mais nada, vamos tirar uma foto aqui. Quem não quiser sair na foto, abaixa a cabeça. Não. Quem não quiser sair na foto, abaixa a cabeça agora. Tá bom. Obrigado pela introdução, pela oportunidade. E eu queria dizer que a palestra, hoje, até brincava com o Fábio ali, cadê o Fábio? Embora já deu para falar. O Fábio foi fundador de uma empresa de inteligência artificial há bom tempo atrás. Ele tem uma ampla experiência na área também. E o que eu queria dizer é que, depois que o Alexandre colocou, realmente é uma área que tem nos impactado bastante. Mas uma palestra que não seja muito maçante do ponto de vista técnico, e tento mais dar uma visão global, bird's eye view, digamos assim, sobre muitos aspectos da área de inteligência artificial e alguns impactos que ela tem, alguns hypes que são super expectativas, algumas esperanças de setores que ela pode realmente contribuir. Tá? Então, isso aqui é um cenário, um pouquinho de história, a ciência em alguns aspectos sociais, impactos sociais, reality checks. Isso é muito interessante. Mas uma das coisas que nos surpreendeu é que alguns resultados acadêmicos, que a gente olha assim com ceticismo, eles se tornaram realidade em um tempo muito curto. Então, esses reality checks são muito interessantes, principalmente quando a gente compara a mudança que teve nas tendências que os consultores apontam, de uma hora para outra elas mudaram. Aquilo que era visto como algo muito pouco palpável, muito acadêmico, se tornou uma realidade. E uma série de perguntas que mais teremos nessa palestra. Tá? Bom, eu fiz uma palestra para o público alemão na semana passada. Eu coloquei essa brincadeira, alguém fala alemão? Mais ou menos. Tá? Então, essa foi a única frase que eu coloquei em alemão na palestra, que ela, enfim, dizia que eu fiz essa palestra no ano passado em Londres, mas basicamente o número de pessoas que falavam alemão lá era maior do que as que falavam alemão nessa plateia de alemães, então eu resolvi falar em inglês. Tá? Enfim, uma piada de nerd não é muito importante. Quando eu não vou em Porto Alegre, eu mostro as belezas que tem a nossa cidade e falo um pouco de Porto Alegre, mas aqui não é necessário, né? Certo? E eu falo também, sempre falo do lugar onde eu vim, do meu trabalho, como o Alexandre comentou, eu sou professor do Instituto de Informática da URGS, que é uma instituição muito interessante que a gente tem em Porto Alegre. E a gente vive um momento que a gente fala muito mal
no Brasil fala muito mal da cidade, fala muito mal de Porto Alegre. Mas eu conheci o departamento de ciência da computação no mundo inteiro. Nós temos pessoas muito qualificadas aqui, tanto em formação, tanto no trabalho que elas desenvolvem em termos de pesquisa. Tá? Então, é um motivo de orgulho para a nossa cidade. Bom, essa é um pouco da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. São alguns indicadores, nós temos quase 900 grupos de pesquisa. Isso é muito significativo. Tá? E, em termos acadêmicos, a gente sempre coloca essa questão também, o cara falar de paper, como sempre é difícil de paper e produto, então não se preocupe com isso, mas em termos de pesquisa muito citada no Brasil, aquilo que as pessoas leem lá fora do Brasil, são plataforma internacional. Dos 500 artigos mais citados, mais lidos do Brasil, 47 são da URGS, os 200 são 18, os 100 são 9, e o número 1 é da URGS. Então, isso mostra que 9 a 10% da pesquisa de alta qualidade é feita aqui em Porto Alegre. Esse indicador, fazendo uma comparação, eu não gosto de analogias. Eu acho uma forma pobre de raciocínio. Tá? Mas, fazendo uma comparação com a menina dos olhos da inovação em Florianópolis, Florianópolis tem um nono da produção de Porto Alegre científico. Não é em detrimento de Florianópolis é uma cidade menor também. Mas é só para ver o potencial que a gente tem em termos de conhecimento. Mas aí vocês vão dizer, isso é ciência não interessa. Não. Microsoft, ou sou eu, Bill Gates, disse o século XXI, o século da ciência. Bom, esse sou eu hoje, né? Além de fazer, eu coloquei isso aqui de brincadeira, além de fazer artigos científicos, né? E depois se transforma em tecnologia. Isso aqui é um simulador baseado nesse artigo. Foi construído na Holanda, tem 2 holandeses que são coautores. Então, eu posto em prática, eu também faço pesquisa básica, né, tem alguns livros publicados. Aqui tem uma fotografia do professor Feigenbaum, que é o pai dos Expert Systems. E eu falo isso porque Expert Systems me remete à ideia de uma época em que IA teve muito na voga, que foi nos anos 80. Nos anos 80, a área de inteligência artificial teve um boom inicial, impulsionado pelos Expert Systems na época, no qual aconteceu mais ou menos o que a gente está vendo hoje. Todo mundo correu atrás de uma corrida do ouro. Depois a gente teve um pequeno inverno, mas isso é história. Tá? Mas esse trabalho que eu gosto de fazer é de educar as crianças também na correria de pesquisa. A gente tem a oportunidade de levar a ciência às escolas, enfim, tudo isso é um pouco que a gente faz em termos de trabalho. Bom, o que poesia tem a ver com inteligência artificial? Alguém está cronometrando aí? Não? Me avisa quando chegar em 30 minutos. Tá. Lord Byron. O que Byron tem a ver com inteligência artificial? Alguém tem alguma dica? Pode dizer se considera. Byron é conhecido por ser um poeta muito famoso, evidentemente. E ele é pai da Condessa de Londres, Ada. Agora ficou a conexão. Poesia e computação. Condessa de Londres. É a única filha legítima do poeta. Ele tinha outros filhos. Tá? E aí faço só essa associação histórica. Eu gosto muito de associações. A Ada, então, tentou ser a programadora, é dito como programadora o aluno diferenciado, a máquina diferencial, a máquina analítica, um projeto que funcionava, mas teve questões, problemas de implementação tecnológica. A gente tem uma relação interessante aqui entre o surgimento dos programas de computador, da computação e conexão com a arte, né? Porque hoje em dia as máquinas têm criado muito em termos de arte. A gente vai ver isso um pouco. Bom, outro nome histórico que agora todo mundo conhece, né? Levantou essas questões iniciais, muito embora há 3 séculos antes o Leibniz já pensava em desenvolver máquinas de pensamento, mas não tinha tecnologia para isso. O Leibniz mesmo cálculo. Alan Turing escreveu o famoso paper na revista Mind, revista de filosofia, sobre inteligência de máquina. E ele, já nos final dos anos 40 e início dos anos 50,
houve uma série de palestras não, de entrevistas na BBC, rádio, onde uma das questões que os preocupavam já era uma espécie de inteligência de máquina. Podem ou poderão as máquinas digitais pensar? São uma série de entrevistas, de programas que ele deu à BBC já nos anos 50. Isso já faz quantos anos? Quase 100, né? Enfim, a gente está ficando velho lá. Tá? Então, é uma figura que se tornou conhecida pelo filme que ganhou o Oscar de roteiro adaptado, né? Que era baseado no livro Enigma do Andrew Hodges. Andrew Hodges, professor de matemática da Universidade de Oxford, escreveu no final dos anos 80 e início dos anos 90 a biografia do Turing. E é muito interessante que muito desse trabalho aqui, que eles fizeram na época em Bletchley Park, eles ficou durante muitas décadas classificados. Então, várias coisas que a gente conheceu em computação simplesmente não podia ser divulgado por causa de questões de segurança de guerra, enfim, que ocorreram, né, em várias décadas que, na legislação dos países que não permitiam a divulgação dos resultados. Então, tem resultados muito interessantes desse pessoal que trabalhou lá em Bletchley Park sobre criptografia, inclusive algoritmos, chave pública, etc., coisas que foram redescobertas ao longo da história. E essas pessoas já sabiam que eles tinham um problema básico, que era sobreviver. Tá? E a gente depois foi redescobrindo coisas ao longo da história. E a gente encontra alguns relatórios ainda nessa época que ainda são classificados. Bom, isso são algumas coisas que eles construíram na época, muito com engenharia reversa, construíram as famosas bombas, que eram para decodificar o código da máquina Enigma. Só fazer um barulhinho aqui para vocês. Vocês já viram isso funcionando? Não. Sim ou não? Nem o computador engenheiro mais. Vocês imaginem trabalhar com dezenas dessas máquinas durante 5 anos. Certo? Bom, era isso ou perder a guerra, no caso desses, né? Enfim. E nesse mesmo local, né, Bletchley Park, e esse cara não chegou em ar, provavelmente essa hora para dormir, né, eles trabalhavam nesses HUDs aqui, né, esses galpões, era tudo extremamente controlado, extremamente secreto. E nessa mesma época surgiu o Colossus. O Colossus, inclusive, era mais geral que o ENIAC, né? Mas ele ficou durante muito tempo um pouco secreto. Aqui a gente tem o arquiteto principal do Colossus, né? Thomas Flowers, ou Tim Flowers, e nós temos um velhinho que trabalhou na época e construindo peças do Colossus lá em Bletchley Park, com entrada de fita de papel, que vocês podem ver. A gente tem um filme que ilustra um pouco isso aqui. Tem um guia com pessoas falando em volta, mas... Bom, você só coloco na palestra para dizer que esse cara só está me enrolando. Não, é o seguinte, a gente vive numa área que a gente pode presenciar a evolução num curto período de tempo, a gente tem registros históricos disso. Isso é muito interessante. Certo? Muito interessante. Bom, e o que a gente tem ainda perspectiva histórica? Né? A gente tem nomes já que se tornam mais conhecidos. Marvin Minsky foi consultor, inclusive, de filmes conhecidos. Né? John McCarthy, que, entre outras coisas, criou a linguagem Lisp. Minsky, é muito interessante colocar, porque também inventou, tem a primeira patente de microscópio confocal, tá? 1957.
Aqui a gente tem o Herbert Simon, o Alan Newell. Herbert Simon e Newell, eles criaram o GPS, General Common Solve, nos anos 50. E o Herbert Simon é uma figura genial, inclusive foi prêmio Nobel de Economia. E já naquela época eles queriam resolver esse problema aqui. Né? Jogos de xadrez que eventualmente derrotassem o ser humano. A gente obteve isso depois. Aqui a gente tem o professor Feynman e Brad Hebb, que trabalham com, são os pais dos sistemas especialistas, né, sistemas baseados em regras de raciocínio. E aqui figuras mais recentes da área de aprendizado. O professor Les Valiant, Jude Pearl, que recentemente publicou um livro chamado The Book of Why. Eu falo desse livro. The Book of Why. Esse livro, depois de ler o Sapiens, esse é o próximo livro que a gente tem que ler. Claro que não é sobre a evolução da humanidade, mas é sobre como se explica os fenômenos científicos e se explica a inteligência artificial. E aqui o professor Jeff Newton, que aos 70 anos de idade, se tornou uma celebridade mundial por ter publicado esses algoritmos de deep learning que mostraram uma desempenho espetacular, muito embora esses algoritmos ele já viessem pesquisando desde os anos 80. Bom, o grande desafio que a gente tem, a aprendizagem é uma área que está tendo um sucesso inegável, principalmente em processamento de sinais, percepção de imagens, visão computacional, processamento de linguagem. O que essa área ainda falha no raciocínio, senso comum, adaptabilidade a novas informações, pequenos ruídos e imagens. Isso são coisas que nós fazemos muito facilmente, desde uma idade pequena. Isso é uma fala da minha filha, quando ela percebeu que ela podia escovar os dentes como uma criança, uma boneca, da mesma forma que escovava os dentes dela. Então, ela usou a habilidade de perceber como o ambiente funcionava, de raciocinar com as ferramentas e de criar a criatividade. Isso ainda tem uma muito grandes. Tá? E isso que a gente percebeu recentemente, que houve uma aceleração muito grande, por isso que eu falo desse senhor mencionado aqui no slide anterior, né, de 71 anos de idade, agora dia 6 de dezembro, porque ficou demonstrado que resultados que anteriormente demoravam alguns anos da prototipagem até a aplicação, cada vez mais vem com maior rapidez. Então, a gente tem um paradoxo aqui, porque a gente via sempre essa pesquisa básica, pesquisa de longo prazo, como algo que demorava para chegar na realidade, na aplicação prática. E hoje em dia, essas pesquisas, né, básicas, pesquisa tecnológica, os resultados chegam cada vez mais rápido ao produto final. Eu ilustro aqui tecnologia, produto, mas sem imagem. Provavelmente essa aqui é a imagem tecnológica mais vista pela humanidade. Se pensar num outro produto tecnológico que mais pessoas têm visto que essa janelinha. Né? Alguém tem uma percepção do outro? Eu mostro no slide do crédito. Né? A Sandra disse que o produto mais visto não é a janela do Google. Né? Você não quer mudar. Tá. Já cansei desse exemplo. Bom, isso tem acontecido cada vez mais nos países que concentram investimentos em ciência. Né? A gente tem essa imagem blur aqui. O que tem aqui? Aqui tem um empate técnico entre ISF e KOF, tá? Entre os países que mais investem em ciência e tecnologia, são Israel e Coreia. Tá? Bom, só para dar uma representação gráfica, uma representação textual, aprender a ler algo extremamente difícil, cognitivamente. Israel e Coreia investem, são os únicos países que investem mais de 4%. E na América Latina a gente tem investido esse montante aqui em torno de 1%. Se investe 1,2%. Bom, espero que isso mude. Isso é o que propicia esse mundo que a gente está vivendo hoje. Como é que a gente pode acompanhar o que tem acontecido em inteligência artificial na nossa área? Uma das formas é aproveitar as ferramentas para pelo menos ficar informado daquilo que acontece. Então a gente tem grandes nomes aqui, né, que usam o Twitter entusiasticamente. Ian LeCun é um pesquisador que desenvolveu algoritmos das redes convolucionais, convolutional neural networks. São extremamente
processamento de imagens, tudo tem a ver com imagem e inteligência artificial. Ele se tornou o chefe de inteligência artificial do Facebook. E ele conseguiu também tornar a IA tão popular na França que o presidente francês, ao lançar o programa francês de 1,8 bilhão de dólares de investimento em IA, chamou o Ian LeCun para o lançamento do programa, Macron. O Macron disse a seguinte frase, e muitas outras no seu discurso, a favor da ciência: nós não queremos mais formar as pessoas na França para elas trabalharem nos Estados Unidos. Certo? Bom, outros países também lançaram. Isso tem causado um furor nas empresas de tecnologia que têm recrutado de forma muito agressiva talentos nas universidades. É extremamente difícil as universidades segurarem os talentos dessa área hoje em dia. Isso tem ocorrido. E também existe uma grande preocupação com impactos no mercado de trabalho, com impactos sobre o sistema de ensino, com impactos sobre todas as atividades humanas. Não. Bom, onde é que nós nos situamos? Nós nos situamos aqui. Tá? Essa nossa árvore de exportações. Nós exportamos majoritariamente que está em amarelo e marrom aqui. Não precisa dizer quais são os setores da economia, mas basicamente commodities. Mas a gente tem que exportar amarelo e marrom para importar rosa e azul. O que é rosa e azul? Rosa e azul é aquilo que custa muito caro, tem muito conhecimento agregado. Eletrônica, conhecimento, medicamentos, indústria da saúde, indústria eletrônica, por aí vai. E se a gente analisa, pelo que eu coloquei aqui, as balanças de troca, né, de importação e exportação desses países, que nos preocupa é que eles trocam azul e rosa entre eles. E nós trocamos marrom e amarelo com eles por azul e rosa, que custam muito mais caro. Tá? Baseado com isso. E a outra questão é vocês olhar, mas Israel exporta diamante. Sabe quantas pedras de diamante tem no solo de Israel? Quase nenhum. Provavelmente nenhuma. Eles adicionam conhecimento que os holandeses venderam depois, etc. Enfim. Existem, então, esses rankings de complexidade econômica, que é justamente quanto conhecimento nós conseguimos adicionar aos produtos industriais. Em 2017, a nossa posição era 47, desse ranking de países. Em 1995, era 28. Bom, nós estamos crescendo na mesma velocidade em termos da indústria. Mas calma, software não entra nesse ranking. Tá? Produtos que têm valor agregado muito grande são aqueles vinculados à experimentação altamente sofisticada, como microscópios, equipamentos fotográficos, materiais altamente sofisticados, componentes para isso aqui. Produtos não muito sofisticados, a gente tem no fim dessa lista. Entre eles, mandioca, borracha natural e nióbio. Nióbio está na posição 1235. Desculpa se eu ofendi alguém. Querido, tá? Só para ter uma perspectiva nacional. Tá bom? Até, se a gente olha os primeiros produtos aqui, é muito interessante. O número 2 diz horsehair. O número 3 diz cervex. São materiais sofisticados de cerâmica e metal. O número 2 é horsehair, para usar o cabelo, o cabo do cavalo. Tem que ter um processamento altamente sofisticado para usar, por exemplo, no violino. Mas os demais aqui são produtos vinculados à experimentação, microscopia, mecânica de alta precisão. Ou seja, a gente vive uma economia do conhecimento e a indústria cada vez mais depende de tudo. Abandonando a indústria, o mundo que nós proporcionamos às pessoas, e nós, na nossa área, é esse aqui, hoje em dia. Isso não são notícias tão recentes. O que nós temos aqui o Kasparov, de 1997, um pouco, digamos, decepcionado com seu desempenho contra o Deep Blue. Isso já foi um sinal, mas na época a gente disse, isso é força bruta, isso não é real. Bom, mas era a computação, era algo artificial.
A gente tem um mundo também das fintechs, onde cada vez mais o que interessa para um banco como o JP Morgan, isso que ele escreveu um anúncio aqui na feira, uma conferência de IA, não era uma feira financeira, onde ele está buscando pessoas para trabalhar no JP Morgan. Onde o único termo vinculado ao mercado financeiro aqui é o cifrão. Todos os outros termos aqui vinculados, por exemplo, robotics, game theory, cybersecurity, deep learning. Alguém um dia imaginou que um banco ia ter preocupado com deep learning? Eles estão. E recentemente, eles inclusive também fizeram uma consulta, como é que é aquele programa mesmo, perguntar para os universitários, fizeram uma consulta aos universitários, foram a uma universidade americana chamada Carnegie Mellon e retiraram uma professora muito famosa para ser chefe de IA do JP Morgan. Os impactos políticos a gente está vivendo, todos nós conhecemos isso, né? Isso já virou um assunto de conhecimento comum, quanto a tecnologia, quanto a computação tem impactado as eleições, a política. Isso vem já de alguns anos. E os expoentes da nossa área, né, da ciência e tecnologia, têm mostrado preocupações éticas com isso, sobre como será o futuro da humanidade quando a inteligência artificial tiver o potencial que algumas pessoas têm dito. Bom, mas para chegar nesse mundo, as pessoas se deram conta, e agora vem a parte que eu brincava no início dos meus amigos de longa data, não vou citá-los, porque eles também vão ser criticados por mim, tem a parte que não é de autoajuda, não sei quem é o contrário da autoajuda na palestra, que é a realidade. Certo? Como que eu vou trabalhar em inteligência artificial? O que eu preciso saber? Aí, para minha surpresa, consultando esse documento do Gartner, publicado no dia 5 de junho de 2018, ele diz aqui, inspirado por Russell Norby. Russell Norby é um livro de mais de 1000 páginas de inteligência artificial que é usado há mais de 20 anos nas universidades. Tem conhecimento básico que as pessoas têm que ter para trabalhar na área. Aí, para minha surpresa, são só 13 minutos de leitura, então eu li o documento completo, um pouco maior que o livro. Ele diz que as técnicas, né, Gartner's AI Techniques Framework, eu fui lá olhar e disse assim, pô, eu sei disso aqui ensinava para alunos, alguns diziam, pô, isso aqui não serve para nada. Aí agora eu ganhei a minha defesa por 3 ou 4 anos, como se legal. Eu começo com esse slide aqui e digo assim, não é o Lang, é teórico, é professor, não é dono de empresa nenhuma, está dizendo, é o Gartner. O que eu preciso saber se eu quiser trabalhar com inteligência artificial? Aí começa lá, probabilistic reasoning, computational logic, isso aí é glória. Eu dava aula de lógica, e uma das brincadeiras que eu fazia com os alunos era, nunca esqueçam que a segunda disciplina mais importante do curso é probabilidade estatística. Aí eles me olhavam e diziam assim, essa cadeira não é nem da computação, é da matemática, não serve para nada. Aí vem o Gartner e coloca aqui do lado esquerdo, probabilistic reasoning, é a glória. Aí eles perguntaram, qual é a primeira cadeira mais importante? Disse, bom, isso você não sabe, eu vim do curso. Aí o Gartner coloca no centro do diagrama aqui, computational logic. Terceiro, técnicas de otimização. Né? A gente tem aquelas coisas que a gente estudava na universidade, a gente diz assim, linear programming. Aí como o Roberto, ali sentado na plateia, era meu colega em pesquisa operacional, que aprendeu 5X, umas coisas de programação linear, a gente pensava, para que serve isso? Bom, cada isso que serve para ter empregos que pagam $300 mil iniciais para isso. Enfim. Isso nós temos que saber, entre aspas, para entrar em áreas como processamento de linguagem natural, representação de conhecimento, aprendizado, busca, por aí vai. Isso a gente aprende em 13 minutos. Não precisa um curso inteiro. Tá? Mas aqui vem o reality check. Tá? Aí a gente diz para o cara, esse é o mundo real, o que ele precisa saber para saber lidar. Essa pequena lista de conteúdos aqui. Certo? Isso se tu estudar só esse livro aqui de 1.200 páginas. Tá bom? Ou seja, tem que voltar para o mundo acadêmico, ter um pouco de aulas, ou de alguma outra forma emergir dessa brincadeira. Então, brincadeiras à parte, esse livro aqui é um livro muito bom, muito bem escrito.
está na terceira edição, os livros, talvez o livro mais citado recentemente na computação, e justamente ele faz uma síntese da área, aquilo que a gente pode consultar, se nós quisermos conhecer um pouco os fundamentos da inteligência artificial, visando aplicações posteriores. Tá? E quando a gente olha assim, de onde vem essas aplicações que nós temos hoje em dia? Os algoritmos de Deep Learning e os produtos são fortemente baseados em algoritmos já conhecidos da área de redes neurais artificiais. Tiveram um boom inicial nos anos 80. Né? Aqui tem um famoso artigo do Hinton, Jeff Hinton, aquele mesmo senhor de 71 anos, agora 16 de dezembro. Em 1985 ele publicou, né, um algoritmo de aprendizado por propagação de erros. Famoso, conhecido algoritmo de backpropagation. Né? Aqui tem os detalhes técnicos. E em 2006, ele publicou numa revista chamada Neurocomputation, né, computação neural, um algoritmo rápido para Deep Inference. Foi aqui que teve a semente dessa árvore. Esse algoritmo hoje, esse artigo é muito citado. Está aqui o artigo dele, né? Julho de 2006. Parece uma eternidade nessa área. Você já vinha construindo há longo tempo. E, por coincidência, a gente publicou um artigo na mesma revista, julho de 2006, que não teve nenhum impacto comercial. Mas assim é. Aqui um artigo nosso, meu e do colega, né? É um modelo computacional para raciocínio temporal e tempo. Enfim, raciocínio sobre conhecimento temporal. Talvez um dia. Isso levou a esse ponto que nós temos hoje em dia. Ou seja, por trás de todas essas aplicações, a gente tem muito trabalho duro. Tá? Não é uma área de fácil entrada, eu diria. Nós não teremos startups naquele modelo que a gente teve nos anos 90, final dos anos 90. Não? Isso não é possível nessa área pela complexidade do conhecimento e do ponto de vista técnico que é necessário que a gente tenha. Tá? De novo, vou usar, infelizmente, vou ter que usar o exemplo ali, o Fábio, que tem 25 anos de trabalho com isso. A complexidade da área não é trivial. Não sei se eu estou mentindo. Enfim. Então, essa é a parte que não é de autoajuda. Não dá para mostrar um filme bonito, sairmos todos felizes e ficarmos ricos daqui a 5 anos. Enfim, é uma área muito sofisticada. Bom, esses impactos são significativos, tanto no mundo político, quanto no mundo do ponto de vista social e cultural. Né? Interações emocionais com chatbots, com robôs, e outros tipos de interação que nós teremos. E isso, surpreendentemente, ao contrário do que pessoas da nossa idade pensam, as pesquisas mostram, né, pesquisas de opinião, que públicos como o público do Reino Unido estão extremamente otimistas com aquilo que tem sido proposto, que ele pode vir a acontecer. No entanto, isso precisa ser regulado. Como é que nós vamos regular, né, veículos autônomos, regular essas interações que a gente possa vir a ter com robôs? Isso tudo remete a uma série de questões éticas. Alguns especialistas calculam que quando tivermos veículos autônomos, por exemplo, uma das milhares de questões éticas que surgem é uma redução drástica do número de acidentes. Mas nós aceitamos culturalmente que, entre aspas, um ser humano se envolva num acidente potencialmente fatal com outro ser humano. Isso já é relativamente a punições, nós sabemos de especulações, mas nós ainda não temos uma aceitação de que, apesar do número de mortes ser estimado como muito menor quando tivermos veículos autônomos, nossa aceitação, sim, de ser envolvido num acidente potencialmente fatal um veículo autônomo é uma questão que traz ainda muitas implicações éticas. Nós não aceitamos um atropelamento por um veículo autônomo. Nós não vemos isso ainda de uma forma resolvida, do ponto de vista ético, legal, moral, cultural. Tá? Então, isso é um impacto muito significativo. E tem um impacto no mundo do trabalho. De novo, eu volto a esse slide aqui nessa fotografia. Eu sei que eu usei ela anteriormente. Onde é que vão ficar as pessoas? Aqui tem um stand vazio, tem um copo d'água, um voluntário, uma cadeira, se alguém quiser sentar. Mas nesse mundo aqui, a gente sempre teve um progresso tecnológico
no qual a tecnologia gerava mais e mais empregos. Eram tecnologias que eram desenvolvidas, mas que iam adicionando pessoas no mercado de trabalho. As curvas de estudo do mercado de trabalho mostram que a tecnologia, o nível de sofisticação que ela vem sendo adotada, ela não está gerando postos de trabalho, por exemplo, na indústria, para manter os níveis de emprego. Isso não falo nem no Brasil, para um país como os Estados Unidos. Isso é muito significativo. Muito significativo. Então, a gente pode ter um mundo onde a gente está migrando para uma concentração de capital intelectual extremamente relevante. E a gente tem algumas previsões alarmantes, como essa, né? O professor Moshe Barco, aqui está, já esteve em Porto Alegre algumas vezes, é um dos grandes especialistas mundiais sobre o futuro do trabalho e também inteligência artificial. Ele esteve 3 vezes em Porto Alegre. Na próxima vez, for anunciado, por favor, compareçam à palestra. É muito melhor do que as minhas. Certo? Então, levem os ponteiros para casa, embora a palestra seja não muito eloquente. E esse impacto vai ser sentido em muitos lugares. Esse aqui é o mapa das profissões estatisticamente mais presentes nos Estados americanos, inclusive no Hawaii, no Havaí. E em 29 dos 50 estados, a profissão mais presente estatisticamente é truck driver. É uma das que corre o maior risco de ser automatizada, de acordo com as previsões. Então, isso é extremamente alarmante. E nós temos que nos preocupar, certamente, com as consequências. Especialistas como Eric Johnson estão se preocupando sobre o mercado de trabalho. Qual vai ser a solução? Programas de renda mínima? Como inserir pessoas nesse mundo cada vez mais dominado por essa tecnologia? Agora, vocês imaginem, né? A gente faz um fast forward, digamos, 100 anos, nós não teríamos como avaliar as consequências de um eventual problema com os trabalhadores, como nós tivemos no nosso país recentemente, há 6 meses atrás. Qual será o impacto que isso terá sobre uma profissão tão dominante em um país tão influente como os Estados Unidos? E isso tem acontecido rapidamente, por isso que me preocupa. Né? A gente fala, bom, prever o futuro é muito difícil. Realmente, é a previsão mais difícil que tem é prever o futuro. Tinha uma frase famosa do economista, que eu esqueci o nome, ele disse que no Brasil é difícil até prever o passado. Eu não lembro se foi o Gustavo, não lembro quem era essa frase. Mas, em geral, é difícil, no mundo normal, é difícil prever o futuro. Sabe que às vezes é difícil prever o passado. Enfim, e a gente está vendo esses resultados, então, saindo cada vez mais rapidamente dos mundos acadêmicos, ou dos mundos dos laboratórios de pesquisa, para o mercado de trabalho, para atingir a vida das pessoas. A DeepMind é uma empresa que é uma referência mundial, talvez seja a maior referência tecnológica que nós temos, vocês conhecem, né? AlphaZero, GoZero, enfim, inúmeras aplicações que desenvolveram. E isso tem impactado a vida das pessoas de uma forma extremamente significativa. Quando eles conseguiram desenvolver aquele sistema que derrotou o campeão, entre aspas, mundial do gol, isso causou furor na China. Porque na China, eu não sabia desse fato, depois eu fui me inteirar, essas pessoas que são extremamente hábeis em gol, elas são como celebridades esportivas. São realmente reconhecidas. Então, esse jogo é um jogo de tabuleiro muito conhecido na China, e eles fizeram um sistema que derrotou o campeão mundial. Enfim, não só de xadrez, mas de gol, de choque e outros jogos. Existem jogos de tabuleiro, jogos de bola. Então, isso causou um furor na imprensa oriental. E a China passou a investir mais e mais na área também, preocupada com os desenvolvimentos, sabendo do potencial que isso tem hoje em dia. Isso está levando a uma concentração de investimentos, uma concentração de cérebros, uma concentração de capital. Esse mapa aqui foi publicado também em 2018 pela McKinsey, sobre os impactos da IA, né, próximo do modelo digital, onde eles apresentam clusters mundiais da área. Clusters que estão em muito desenvolvimento, clusters que estão tendo influência
interferência direta nos negócios, na vida das pessoas, na cultura, na academia, em todos os setores da sociedade. Esses clusters são localizados nos lugares suspeitos usuais, né? Usual suspects, para aquele show. Vale do Silício, Nova York, Boston, Londres, Shenzhen e Beijing. E nesses clusters a gente tem características comuns, que são instituições de ensino e pesquisa de alto nível. Se vocês lerem aqui, é isso que vai estar escrito lá. Capital de investimento abundante e um ambiente muito favorável a negócios. Mas o que eles têm marcadamente aqui é uma concentração intelectual muito preponderante. Tanto que em Nova York e Boston eles estão agrupados aqui, nesse local. Tá? Sabe, da concentração de talentos que a gente tem. Da mesma forma, Londres, Beijing, Shenzhen, né? A China, enfim, dispensa comentários sobre o quanto eles estão investindo na área. E, de novo, o que o pessoal está investindo? Novamente, relatórios de consultoria, tá? Também relatórios da McKinsey. Eles fizeram um estudo com empresas, com desenvolvedores de alto nível, para analisar as tecnologias de inteligência artificial que têm maior probabilidade de serem utilizadas no mercado. E a coincidência interessante que ocorre é que essas técnicas avançadas, que são as que são muito estudadas hoje em dia no mundo acadêmico, em comparação às técnicas tradicionais, aqui, referência estatística, estatística descritiva, são coisas bem antigas. Tem mais de 100 anos, no tempo do Fischer, o famoso estatístico. Essas tecnologias modernas, Transfer Learning, Reinforcement Learning, Deep Learning, são as tecnologias que têm maior probabilidade de estarem sendo aplicadas, de serem aplicadas em produtos. Então, a gente está vivendo aquela transformação que a Microsoft, o Bill Gates, o pessoal já dizia que esse é o século da ciência. Aquele slide onde eu colocava a figura do Isaac Newton junto com a janelinha da Google, mostra que aquilo que vem sendo pesquisado está chegando cada vez mais rápido. E pessoas como o Jeff Hinton, que tem essa percepção de enxergar que tipo de resultado, que tipo de técnica de altíssimo nível pode chegar a se transformar numa tecnologia, cada vez tem um valor maior no mercado, até mesmo no mercado de empreendedorismo, a criação de oportunidades de negócio. E isso é validado por tendências que as consultorias nos apontam. Quem diria, eu nunca imaginei isso, honestamente, nunca imaginei que um dia a Gartner iria escrever que a tendência número 1 para 2018 seria AI Foundation. Today's AI is narrow AI. AI estreito. Jamais imaginamos isso. Jamais imaginamos isso. Se isso fosse uma chamada da DARPA para projetos de pesquisa, tudo bem. Mas o Gartner dizendo isso realmente é surpreendente. Tá? E outras tecnologias que têm muito a ver com isso. Blockchain, Web3, mas existem uma série de tendências que mostram essa conexão cada vez mais próxima entre o conhecimento e entre o mercado tecnológico. Tá? Embora a gente tenha tido uma queda recente da Nasdaq, a gente percebe também que aquilo que tem valor de mercado hoje em dia, nós temos já duas chinesas aqui, né? Tencent e Alibaba, não preciso dizer para vocês o que elas fazem, mas esse mercado aqui, que antigamente, até 20 anos atrás, era dominado por corporações que tinham patrimônio físico, como petróleo, minerais, linhas de transmissão, etc. Hoje em dia é dominado por corporações cujo único patrimônio são seres humanos. Tá? O que tem de patrimônio? A Apple, a Amazon, a Alphabet, a Microsoft, Facebook, Tencent, Alibaba, até Berkshire Hathaway, né, que é a holding do amigo do Bill Gates. JP Morgan entrou aqui. Em 10º está ExxonMobil. E nos últimos anos, nos próximos anos, essas empresas aqui cada vez mais vão cair para baixo aqui da lista. Ou seja, investimento em sério.
Isso está mudando a natureza do trabalho. Esse aqui é um report publicado pelo Banco Mundial sobre a mudança no mercado de trabalho. Então, são os economistas, líderes em economia internacional, extremamente preocupados com aquilo que pessoas como vocês estão fazendo no emprego. Tá? E a gente olha dados mundiais, por exemplo, de comércio eletrônico, e aí tem uma pequena piada que eu contaria sobre os anos 90. Quando surgiu a web lá nos anos 90, 93, 94 no Brasil, eu lembro que até hoje eu li um artigo dizendo que o comércio eletrônico nunca seria viável. Nunca me esqueci desse artigo. Lembro até do autor, mas não vou dizer que está gravado. Está sendo gravado. Certo? Isso foi dito lá em 93, 94, quase uma coisa. Sobre os mitos do e-commerce, algo que jamais seria possível. E hoje a gente vê gráficos como esse. Né? Aqui a gente tem o crescimento do Alibaba, certo? Que não tem lojas físicas. Essa linha do meio é o Walmart, tem 11.718 pontos de venda. Essa aqui é a IKEA, ou IKEA. Tá? Bom, você já imagina o que vai acontecer com essa curva aqui do Alibaba e outros. E também imagina o que vai acontecer com essas outras duas. 9 milhões de online merchants em 220 países. Não precisa ter quase ninguém trabalhando nisso. Enfim, isso aconteceu muito rápido. De novo, eu faço a citação do outro livro histórico, o famoso livro Sapiens, do Harari. Isso aconteceu de 200 anos para cá. Essa valorização cada vez maior do conhecimento. Mas algumas pessoas já tinham percebido isso antes. Esse aqui é um intelectual chamado Francis Bacon, que já disse lá em 1599, 97, conhecimento é poder, é atribuído a ele. Ele era um conselheiro da rainha Elizabeth I, e o Francis Bacon, ele além de ter criado um método científico, aos experimentos comprovados, a empiricismo, a revolução científica, a revolução industrial, ele foi extremamente influente, porque aqueles escritos dele influenciaram o Código Civil Napoleônico, que é base também das nossas leis aqui. As nossas leis são uma mistura das leis francesas, alemãs, as brasileiras, mas também é conhecido por ter criado um código de cifragem, método de esteganografia, método de esconder mensagens secretas, texto, binário. A gente sempre encontra alguma relação com a nossa área. A nossa área virou a área mais importante há muito tempo, há milhares de anos. Tá? Outras pessoas também enxergaram, também tem relação com a nossa época, com a nossa área, com a nossa era, né? O valor do conhecimento. Esse desafio que a gente colocou, de colocar o homem em 10 anos na Lua, foi propiciado por uma corrida pelo conhecimento. A história completa, vocês devem lembrar tão bem quanto eu, é que a União Soviética colocou um satélite no espaço, depois colocou um cachorrinho no espaço, depois colocou um homem no espaço, e o Kennedy pensou que eles estavam indo para o espaço. Certo? Aí, a pessoa com uma boa formação disse: bom, nós temos que fazer algo ou perderemos. Vamos colocar um homem na Lua até o final da década. Conseguiram atingir esse projeto em menos de 10 anos. Né? 25 de maio de 61, ele declarou o desafio. Em 20 de julho de 69, o desafio foi cumprido. E muito graças também à computação. Nessa época, a OTAN passou a investir fortissimamente em computação. É dos anos 60 que surgem as principais linguagens de alto nível, que vieram pela necessidade de programar computadores de forma eficiente, mas também não impossível. Tirando o von Neumann, que não via necessidade na assembly, ele dizia que programar em binário era extremamente fácil, para pessoas que não sejam von Neumann, era necessário já usar uma assembly. Tá? Uma assembly. Mas se percebeu que linguagens de alto nível eram extremamente necessárias também para esse esforço que houve aqui durante o projeto Apollo. Daí surge a linguagem OWL, que foi extremamente influente no projeto das demais linguagens. Muito embora
A gente sabe o quanto difícil era programar os computadores à época, mas eles foram essenciais. A nossa área foi essencial para que o homem fosse aluno. E a gente vem chegando aqui, né, anos 60, anos 90, nos tempos que a gente vive hoje. A gente percebia que 5 em 5 anos, 10 em 10 anos, acontece uma coisa muito importante. Então, a gente teve lá o Kasparov, Garry Kasparov, perdeu o Deep Blue, a força bruta, isso aí não quer dizer nada. A gente teve a web, o surgimento da web, aí sim, isso foi uma quebra de paradigma cultural, econômico, social. Eu não sou mais eu quem diz isso, sou especialista. Né? E a gente começou a perceber coisas interessantes. O Watson, e aí ele já derrotou seres humanos, especialistas em perguntas e respostas. Aquele jogo de época, o pessoal começou a perceber que tem alguma coisa errada. Esse negócio de inteligência artificial parece que não é mais força bruta. Isso vem acontecendo cada vez mais rápido. Tão rápido que a gente nem percebe as mudanças na nossa área. Eu não lembro isso aqui. Se alguém lembrar, me avisa. Em 2012, isso aqui não é porque eu leio coisas antigas para chamar a atenção. Tá? Em 2012, MIT Technology Review disse que uma inovação para 2012 seria Facebook Timeline. Alguém sabia que o Facebook uma vez não teve timeline? Bom, não lembro, mas aconteceu lá em 2012. Ou seja, isso acontece cada vez mais rápido. Transistores 3D, crowdfunding, é uma inovação de 2012. Isso parece uma coisa tão velha quanto o MS-DOS. Tá? É muito antigo. Enfim, estamos cada vez chegando no mundo onde isso acontece mais rápido. E alguns têm se dado conta disso. Bom, temos aqui um monte de gente que se deu conta que isso aí não era brincadeira. Planos e estratégias nacionais de inteligência artificial. Tá? Onde é que isso tem ocorrido? Tem ocorrido na Finlândia, mas a Finlândia é isso. Tá bom. Tem ocorrido na Finlândia. Mas tem ocorrido também em Emirados Árabes, tem ocorrido também em Quênia, Dinamarca, França, bom, Japão, Canadá, não dá para brincar. Enfim, os Emirados Árabes, não é a Suíça, não é a Finlândia, é a Estônia. Os Emirados Árabes têm agora o primeiro país que é o ministro da inteligência artificial. Sabia disso? Quem sabia levanta o braço? Não deixem só já com todos os. Então, as pessoas estão acordando o que tem acontecido. Tá? Então, o Tim Dutton aqui, que é um pesquisador na área de políticas de inteligência artificial, atualiza isso aqui periodicamente e tem mostrado quantos países têm acordado para esse novo evento. Tá? Enfim, ao longo dos tempos ele vai adicionando, né, informações sobre o que os países têm feito. Né? Malásia, Polônia, Rússia, Alemanha, enfim. Todo mundo tem acordado para esse mundo que nós estamos vivendo. E eles têm acordado para eles perceberam o impacto em todas as áreas. Isso é uma estimativa de impacto só da parte analítica sobre diversos setores da economia. Né? Então, a 15, novamente, e há tem o potencial de criar, né, um valor anual de 3,5 trilhões a 5,8 trilhões, ou 40%, enfim, do potencial das técnicas analíticas. E aqui a gente tem os setores mais afetados. Travel, retail, transporte e logística, o setor automotivo, high-tech, óleo e gás. Surpreendente o óleo e gás é impactado por isso. Tá? Materiais, agricultura, enfim, não há setor da economia que não seja impactado. E tem alguns tradicionais. Provavelmente a gente não lembra a última vez que nós entramos com uma agente de turismo para comprar passagem. Ninguém lembra mais disso. No passado, existia, como é que coloca a loja? Não me lembro mais como é que é. Agente de turismo, que é que se chama? Agência de turismo, agência de viagem. Né? Pois é, ninguém lembra mais que existia. Né? O mesmo vai acontecer com o retail, em muitas áreas. Transporte e logística. Por acaso, existe uma grande empresa que atua aqui. E vai atuar aqui também. Certo? Uma daquelas grandes empresas. Enfim. Tá? Tudo isso é muito bom do ponto de vista econômico, mas uma transformação tão rápida tecnológica traz uma série de implicações
maliciosa, com éticas, morais, legais. Isso tem sido preocupação mundial também, principalmente porque já existe uma pequena revolta contra os bilionários do Vale do Silício, que inclusive é criticado em revistas e em jornais como Wall Street Journal. Não são inferiores acadêmicos. Não tem mais para falar. Então, chega um ponto que a concentração de conhecimento, combinada com a concentração de capital, está levando muitas revistas conhecidas, revistas a favor do sistema capitalista, graças dessa bem explícita, como Wall Street Journal, por aí vai, a criticar a concentração financeira, não na mão dos bancos agora, mas na mão do pessoal de tecnologia. Porque além de concentrar conhecimento, esta turma, né, a nossa, entre aspas, está concentrando capital. Eu não sou professor, vocês, capital. Certo? Eu só alerto os alunos que publicam vocês. Tá? Capital intelectual, não. Como? Você está concentrando capital intelectual, né? Exato. Então, cada vez mais existe uma consciência também. Por que é necessário que nós tenhamos uma estratégia nacional? Porque todas as aplicações financeiras vêm acompanhadas de aplicações legais, normativas, éticas de uso dual. Não só a formação, não só o uso dual da tecnologia pode ser usado por meio e por mal, sempre foi. Nossa área sempre foi assim, nós sabemos disso. Mas também tem a aplicação dual do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de emprego, do ponto de vista de defesa. As tecnologias são tipicamente fomentadas também por governos que têm interesses estratégicos. Então, tudo isso causa uma série de preocupações éticas e nos remete a formar profissionais que não sejam agora apenas áreas do ponto de vista técnico. Então, aquelas disciplinas de direito lá, Daniel Pogueto estudou na universidade, que não gostava muito, depois foi lá estudou em direito, cada vez mais se tornam relevantes para eles. E isso tem um início, tem alguns pontos de inflexão. No início, nós estávamos preocupados em construir veículos autônomos. Maravilha, não preciso mais dirigir o carro. Tem gente que gosta, eu não gosto. Dirigir carro, para mim, é como algo repetitivo. Depois da 10ª vez, não tem mais graça nenhuma. Mais no trânsito de Porto Alegre, no trânsito de qualquer cidade do mundo. É extremamente chato. Eu preferia tomar qualquer outra coisa. Por isso que recebe tantas multas no celular. Não tem um celular, muito mais interessante do que dirigir um veículo. A gente diz, que maravilha, vamos ter carros autônomos. Bom, tem consequências éticas também. Tá? A gente comentou aqui no passado, as nossas preocupações eram preocupações com o meio ambiente, preocupações com emissões. Agora, as nossas preocupações remetem a diversas perguntas, como quem vai morrer em um determinado acidente. De novo, nós aceitamos, entre aspas, ser atropelado por um ser humano. Estamos acostumados a perceber isso. Mas nós achamos inaceitável que um veículo atropele uma pessoa. Mesmo que estatisticamente a gente comprove, morrerão 1% das pessoas no sistema autônomo morrem no sistema guiado por outra pessoa. Tá? Ou seja, preocupações culturais e éticas. Isso tem levado a reformulações. A reformulações curriculares. Essa é uma conferência dos chefes de departamento de computação dos Estados Unidos, que ocorreu em julho, estive lá, sobre códigos de ética de conduta profissional e também como ensinar os alunos a se adaptarem a esse novo mundo, onde o impacto dos seus trabalhos é cada vez maior. No passado, a gente criava um pequeno aplicativo, uma pequena aplicação com uso restrito. Mas hoje em dia nós temos um impacto muito maior. Então surgem questões que nós temos que estar preocupados com interpretabilidade de sistemas, questões com privacidade, a interação que os seres humanos têm com esses sistemas de aprendizagem máquina e a causalidade. Por que
que as coisas funcionam da forma como elas funcionam. Se a gente quer que IA seja usado na saúde, e se a gente imagina que o diagnóstico por imagem, por exemplo, que é algo muito conhecido e cada vez mais popular na área de saúde, se a gente quer garantir que o sistema, além de ter uma precisão superior no reconhecimento de uma imagem, diagnóstico por imagem, ao que tem no ser humano, que tem médico, a gente tem que saber explicar também por que aquele diagnóstico foi feito. E nós ainda não confiamos totalmente no sistema perfeitamente oculto. Existem outras questões que a gente se preocupa. Por exemplo, à medida que nós passamos a ter cada vez mais o uso maciço dessa tecnologia, surgem questões simples. A gente identificou aqui em Porto Alegre que o Google Translate tinha viés sexo em algumas traduções. A gente tinha aqui em Porto Alegre esse trabalho, 2 alunos, tem uma repercussão aí na mídia de São Francisco, em Londres, né? Até dizem, em algum lugar no Brasil, os Federal University, nós identificamos que o Google Translate não funciona com perfeição para traduzir linguagens neutras em termos de gênero para linguagens ocidentais. É interessante o trabalho. Mas isso é uma consequência de longa data. Nós fizemos depois uma análise entre aquilo que os pesquisadores estão preocupados em termos de tecnologia e o quanto aspectos éticos são levados em conta no desenvolvimento de pesquisas. A gente analisou aqui milhares de artigos, por exemplo, aqui essa revista tem 18 mil, esse evento 7 mil, e por aí vai. Nós analisamos aí centenas de milhares de artigos para verificar o quanto de termos vinculados à ética ocorriam em contribuições científicas e tecnológicas. E nós descobrimos que era bem menos de 1%. Daqui a linha, traço. Certo? Essa outra linha aqui, né, o número médio de matches, diz que é 0,012% ao longo dos últimos 50 anos. Ou seja, os profissionais formados pelas universidades ainda não estavam preocupados com isso. Continuando nessa linha da educação, da formação, nós temos que nos preocupar também com que tipo de país a gente está construindo. Parece um discurso, mas é um discurso. Recentemente, na MIT, 16 de outubro, lançou uma nova faculdade, um novo New College for Computing and AI. Tá? UK, fundo de 1 bilhão para inteligência artificial. Banco Mundial, mudanças significativas no mercado de trabalho. Brasil tem mais cursos de direito que todos os países do mundo somados. Bom, isso não sou eu, é o AB, não sou eu, não tenho nada contra advogados, não sou advogado. É só para ver onde nós queremos chegar. Tá? Bom, então, o resumo da história, nós tivemos alguns eventos marcantes ao longo desses últimos anos. Eu separei os últimos 20, para não ficar tão chato. Deep Blue, 1997. Deep Blue, contra o Kasparov. 2011, Watson vence o Jeopardy. 2012, teve a explosão dos algoritmos de Deep Learning, quando o processamento de imagens e reconhecimento de imagens, os algoritmos do Newton, eles foram muito superiores às técnicas tipicamente utilizadas. Em 2016, a DeepMind venceu, então, o campeão mundial do Go e causou novamente um furor na China. Isso foi muito significativo. Eles conversaram com os chineses temporários para entender isso, né? Quanto isso é impactante para a cultura deles, não para nós. 2017, uma determinada regra de poker, é um jogo bem mais sofisticado do ponto de vista da informalidade, porque a questão dos bluffs, etc. E nós não temos no xadrez, a gente tem uma estratégia um pouco diferente. Um jogo também que supera qualquer ser humano. E no final de 2017, o Al-Wazir, que foi treinado em 24 horas e teve habilidade super-humana, como se diz, para jogar um gol, xadrez, shot, ou um jogo oriental. Então, esse é o mundo que está vivendo. Mas explicar isso
é extremamente difícil. Tá? Esse aqui é um artigo que foi publicado ontem, 5 de novembro de 2018, por uma pesquisadora chamada Melanie Mitchell, dizendo que a inteligência artificial tem uma barreira do conhecimento. De fato, explicar o que acontece nessas arquiteturas profundas é extremamente difícil. Uma das palestras, no final do ano passado, de um pesquisador que foi premiado no IPS, que é a principal conferência de aprendizado de máquina, ele foi recebido de forma muito controversa, e ele declarou que Deep Learning era como alquimia. As coisas funcionavam, mas nós não sabíamos por quê. Ela fica misturando os produtos químicos, mistura. Um dia dá certo. O Ian LeCun disse que não era alquimia. Isso é um processo de engenharia. Não é difícil, tem que treinar os experimentos até que eles funcionem. Enfim. E agora nós temos uma pesquisadora que escreveu no New York Times, ontem, 5 de novembro de 2018, então para acompanhar o que está acontecendo nessa área. Não é trivial, siga no Twitter, é um conselho que vocês leem o que interessa. Ela disse que a barreira do conhecimento ainda não foi vencida. E, de fato, ela tem uma série de subsídios que ela coloca no artigo que ela escreveu. E quando a gente faz os experimentos, isso ocorre. Por exemplo, é muito fácil alterar imagens, colocar lá um elefante na sala, como se diz. Teve um grupo de pesquisadores que fez esse experimento. Ele pegou uma série de imagens e colocou um elefante lá naquela imagem. Ele publicou o artigo como ele era, para ver o quanto isso perturbava a interpretação dos algoritmos de aprendizado de máquina dão nos seus resultados. Isso é muito significativo. Em processamento de linguagem, o conhecimento também ainda não é perfeito. A gente fez um experimento extremamente simples aqui em Porto Alegre, não precisou das usinas de energia do mundo, e mostramos que tem viés de gênero na tradução. Tá? Isso é inaceitável para uma empresa que tem um valor que tem alto. Né? O pessoal de gênero passou a escrever no mundo inteiro sobre esse trabalho. Professores de Stanford, Londres, por aí vai. Né? Isso tem que ser corrigido, isso em breve será corrigido. E compreender o que está acontecendo ainda é muito difícil. Tá? Ou seja, os sistemas são extremamente eficientes para reconhecimento de padrões, reconhecimento de sinais, mas a compreensão, a semântica do sistema da razão ainda é delimitada. Tá? Então, para que a gente atinja o IA resultados significativos como esses, tá? Aqui você uma foto do Next, foi o computador do Tim Berners-Lee, que programou a web, foi um exagero de linguagem, foi o computador que programou a web. Tá? Esse é um dos primeiros computadores do mundo, né? Um Arduino, aqui, Harvard, Colossus. Para que a gente chegue nesse nível de contribuição, ainda falta um pouco, ainda falta um pouquinho. Tá? Alguns dizem, né, que inteligência artificial pode produzir arte, né? Pode produzir conhecimento, pode produzir ciência. Isso são marcas interessantes que a gente tem na história da humanidade. Até chegar a esse ponto aqui, ainda falta muito. Os sistemas são inteligentes, são cada vez melhores, mas nós ainda não temos Da Vinci, ainda não temos Watson Crick, ainda não temos Locke, não temos o básico do português, e ainda não temos um cientista baseado em A como Charles Darwin. Né? Charles Darwin fez um famoso manuscrito dele, que é a árvore da evolução, que é a árvore da vida, né? Ele escreveu aqui uma hipótese. Ele achava que a evolução da humanidade era através dessas ideias que ele teve nesses manuscritos. Ou seja, para chegarmos a ter algo criativo, algo humano, algo que realmente contemple habilidades cognitivas, como humor, né, como a comédia, até isso está sendo pesquisado. Né? Esse aqui é de dia 8 de agosto de 2018. Esses dois pesquisadores aqui, um canadense e um polonês, né, da Inglaterra, eles tentam fazer stand-up comedy com robôs. Bom, ainda faltam muitos passos, uma longa caminhada. Mas em tudo isso, a nossa área tem
entre aspas, se prometido. Chegar nesse ponto aqui vai ser difícil. Vai ser difícil chegar nesse ponto de atividade, inteligência e genialidade. Mas a gente está tentando, passo a passo, em várias áreas do conhecimento. Enquanto isso, a gente produz muitos dados. Né? Nós sabemos quantos os dados, o quanto conhecimento é fundamental. Nós não temos mais aqui a figura do Rockefeller sujos de uma usina ou sujos do petróleo. Rockefeller disse que foi o maior bilionário da história, a correção da fortuna dele. E disseram que hoje ele seria equivalente a ter 725 bilhões de dólares, calculando a correção da fortuna do Rockefeller na virada do século XIX para o XX. Hoje a Amazon vale $1 trilhão, mas proporcionalmente concentrava mais capital naquela época, qualquer um dos expoentes da nossa área concentrar hoje. Mas o que interessa hoje em dia é conhecimento, são dados, e é raciocinar sobre todos esses dados. E, de certa forma, para terminar com uma mensagem otimista, eu fico, de certa forma, muito feliz de estar participando aqui, conversando com vocês, embora eu já perceba que tem várias pessoas com sono, desapontadas na plateia, com muito da aula, muito tempo, e que em 10 minutos tu já sabe quem não está gostando da aula. Mesmo que o cara comece a rir na frente, certo? Não, mas, enfim, não é uma crítica pessoal, é uma brincadeira isso. Eu fico muito feliz de estar aqui. Eu acho que Porto Alegre é uma cidade que tem criado oportunidades muito interessantes. Eu vejo que esse ano, nos últimos 6 meses do último ano, em Porto Alegre, várias iniciativas têm surgido. Essa própria iniciativa do Alexandre, da YouTube, está de parabéns por ter criado esse espaço. A gente tem vários grupos de pessoas em Porto Alegre tentando montar uma indústria criativa, indústria inovadora, indústria no ano passado, né? Mas bem, só para dizer que a gente não é inimigo da indústria, a gente ainda usa a indústria como nossa área, indústria de software. Na indústria de software tem um taylorismo, mas você é um programador de cada lado e cada um escreve um comando. Quando passa o teclado, ao invés de ter o teclado, depois do pé. Desculpa as brincadeiras, está longe de mim querer ofender qualquer pessoa que esteja aqui. Só estou tentando ser engraçado sem ser. Enfim, Porto Alegre tem vivido um momento especial. As iniciativas que o Alexandre promoção extremamente importantes para o momento que a gente vive. São muito alinhadas com o que tem acontecido em tecnologia e inovação no mundo afora. É um espaço diferenciado. Então, fico os parabéns aqui para todos que têm se envolvido nessas iniciativas que nós temos tomado nas universidades, nos grupos como Porto Alegre Inquieta, RGE, e muitos outros que vocês participam. Tá? Enfim, para terminar, né? Está terminando, o Alexandre até não pode lugar aquele que eu sou para frente. Né? Fica aquela mensagem, né? Nós temos que nos preocupar cada vez mais também para onde vai nosso setor. Mundialmente, eles estão preocupados aqui. Wall Street Journal, outubro de 17. Janeiro de 18. Tá? É a preocupação que eles têm com a concentração de conhecimento e concentração de capital nas mãos da área de tecnologia. Isso é muito preocupante, preocupação que eles têm. Por outro lado, a gente pode estar vivendo um ponto de inflexão. Em 1989, 93, foi criada a web a partir dos trabalhos do Tim Berners-Lee. Está aqui o Next, que é o computador que programou lá no CERN. E ele diz agora, isso aqui ele disse hoje, 19 horas atrás, ele diz que a gente está vivendo um momento 50-50 para a web. E a web atinge muitos impactos sobre as pessoas que têm recursos, têm acesso a recursos, mas metade da humanidade ainda não é impactada por isso. Isso é extremamente significativo. Cada vez mais, tudo está na mão de quem tem conhecimento. Pensa em qualquer... Vocês são pessoas que atuam na área, mas pensa qual é a probabilidade de ter uma vida decente das pessoas que não tiverem o conhecimento que a gente tem hoje em dia. Cada vez mais vai ser dessa forma. Imagina daqui a 20 anos uma criança que não teve contato com computadores, ou pior, daqui a 30, uma
uma criança que não souber programar. Que vida ela vai ter? Essas são as preocupações mundiais que a tecnologia tem hoje em dia. Tá? Bom, era isso. O século XXI é o século da ciência, sem dúvida nenhuma. Quando eu li isso no ano 2000, na virada do século, que foi em 2001, foi isso que o Arthur Clarke escreveu muito bem no livro, né? 2001. Escrever 2000 seria mais interessante. Ele escreveu 2001, olhar uma pessoa muito bem formada. Eu sabia que o século virava em 2001, no ano 2000, o Arthur Clarke. E no ano 2000, a Microsoft publicou um report dizendo: este é o século da ciência. Nem eu acreditei quando eles escreveram isso. Vou confessar, está até gravado. Eu comecei a ler lá, eles me convenceram. Certo? Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. A gente precisa educar pessoas cada vez mais profundamente competentes, mas que tenham cada vez mais consciência do impacto que isso tem na vida das pessoas, na vida dos outros. E previsões são extremamente difíceis de fazer. O próprio Turing já dizia, o primeiro artigo conhecido de inteligência artificial desse século foi publicado em 1950, do século passado. Ele conseguia ver somente uma distância à frente, mas ele via muita coisa a fazer. Bom, se ele via pouco, eu vejo menos ainda. Muito obrigado pela oportunidade. Desculpa muito pelo longo. Muito legal. Muito obrigado, professor. A gente está com a transmissão no vídeo que a gente vai abrir agora para a pergunta. Já tem uma pergunta aqui. O importante é que a pergunta seja feita no microfone para quem está acompanhando a live escute. Vai lá, Alexandre. Extremamente excitante aí a apresentação. Eu queria até aproveitar esse momento para te parabenizar. A gente acabou acompanhando, acho que nos últimos 20 anos, o teu desafio de aproximar a academia das empresas, né? Participando de entidades empresariais, iniciando uma conexão educativa. E é muito legal ver tu dando mais um passo e levando a academia para um público muito maior. Né? Não só as empresas, mas tenho visto a exposição que tem conseguido nas mídias tradicionais e nas novas mídias, levando um pouco mais de informação sobre pesquisa e inovação. Acho que está de parabéns. E isso, acabaste comentando um pouco também dos movimentos que estão acontecendo aqui em Porto Alegre. Eu acho que vale um destaque para o trabalho excepcional que tu tem feito em cima do movimento da Aliança pela Inovação de Porto Alegre, alianças da URGS, da Unicinos e da PUC, e o professor Lando tem sido um agente de transformação nesse processo, tenho certeza que vai trazer um grande benefício para a nossa comunidade. Mas eu queria aproveitar para colocar uma pergunta. A gente teve um outro evento bastante bacana aqui na Arena, que foi da Singularity, e naquele momento eles estavam falando um pouquinho sobre a questão da bomba nuclear, da energia nuclear, e a gente tem visto que, historicamente, a tecnologia ela tem sido um divisor entre as nações, e em alguma situação essa divisão era muito clara, de quem tinha o domínio e quem não tinha o domínio. Isso se colocou como, em algumas situações, de fato, um grau de submissão àquelas nações que não tinham aquele nível de domínio sobre a tecnologia. Você entende que a inteligência artificial está caminhando para ter essa diferença? Já aconteceu? Ou você acha que todo esse cuidado ético que está se tendo pode evitar que isso aconteça? Muito bom. Bom, obrigado pelos cumprimentos, pelos elogios, mas o trabalho da aliança é das 3 universidades. Então, fico parabéns. De fato, para todos que estão se engajando em transformar Porto Alegre em uma cidade melhor de se viver. A gente quer, na verdade, construir isso, uma cidade melhor de se viver. E eu acho que nós estamos vivendo um momento realmente muito interessante, que fazia muito tempo que a gente não via em termos de engajamento das pessoas. Eu percebo isso, eu não sou um otimista exagerado, muito pelo contrário. Eu, digamos assim, um grau de crítica bem elevado, mas eu vejo um momento
bem positivo, ao contrário do que muitos pensam. Porto Alegre é uma cidade que tem um capital intelectual muito significativo em áreas relevantes. Não tenho nenhuma dúvida disso. Na área de tecnologia, de ciência, que é fundamental. Porto Alegre tem, no Rio Grande do Sul tem universidades, escolas de alto nível, são de referência nacional e internacional em várias áreas. Então, nós temos potencial, sim, para transformar isso. E algo que nós não valorizamos muito, ou não percebemos muito, é que as pessoas aqui do nosso estado, elas são empreendedoras. Existem várias empresas, vários empreendedores que ao longo da história nacional surgiram daqui e tiveram um impacto nacional muito significativo. Empresas privadas se tornaram grandes a partir do nosso estado. Então, eu realmente acredito que nós temos um patrimônio intelectual muito significativo em Porto Alegre. Realmente acredito nisso, em comparação. Não gosto de analogia, mas vou dizer, em comparação com várias outras cidades do Brasil que estão se destacando nisso. Bom, em relação ao que o Alexandre perguntou, na segunda parte da manifestação dele, eu acredito que vários países perceberam a importância disso. Perceberam porque a nossa área também propaga informação. Então, começou a chegar no mundo inteiro a informação de que essa área, inteligência artificial, aprendizagem máquina, robótica, era relevante. E as pessoas, por usarem muita tecnologia hoje em dia, elas começam a perceber aquilo no dia a dia. Quando um sistema de comércio eletrônico, diziam 25 anos atrás, que não era viável, começa a te recomendar produtos, né? começa a perceber intuitivamente. Não estou falando para nós, estou tentando falar de forma mais geral. Sobre a divisão entre grandes potências. O que a gente percebe? Aqueles clusters que a McKinsey identificou, eles realmente são muito significativos. São muito significativos. Existe uma concentração de conhecimento naqueles locais ali, que realmente está mudando muito a forma como o mundo faz tecnologia, gera conhecimento e gera valor. Os resultados que a gente percebe em empresas como a DeepMind são realmente muito impressionantes. São coisas que, num tempo tão curto de vida, num tempo tão curto de maturação, eu não esperava ver. Mas agora eu estou preparado para ver muito mais. E o que percebe é uma concentração intelectual muito forte nesses centros. Eu acho que um conflito mais exacerbado é algo que vai se tornar inviável. No entanto, a concentração de conhecimento vai ocorrer sim em alguns clusters. Eu realmente acredito nisso, eu percebo, de certa forma, isso desde a base. Há 20 anos atrás, eu iria numa conferência de inteligência artificial e eu tinha 2%, 3%, 5%, 10% ao longo do tempo de chineses e orientais. Hoje eles são mais da metade. E por que eu falo do mundo acadêmico? Porque isso se propaga posteriormente. As coisas que a gente vê hoje em dia, elas estão acontecendo posteriormente. Esse gap entre pesquisa acadêmica e mercado é cada vez menor. Cada vez menor. Então, quando eu vou nas conferências acadêmicas, depois vou numa feira, vou numa empresa, eu vejo isso chegando cada vez mais rápido. E o que me impacta, sim, é a concentração intelectual. A concentração intelectual de alguns lugares, por exemplo, aqueles pontos que foram desenhados ali pela McKinsey, existem pontos, ela é muito significativa. E ela realmente está acontecendo. Então, eu acho que realmente nós temos que acordar para isso e investir nessa área. Eu acredito que a gente possa estar vivendo um ponto de inflexão quando tiver uma web. Na época a gente não percebeu. A gente não percebeu o quanto aquilo viria a mudar as pessoas, o comportamento das pessoas e mudar o mundo. A web mudou o mundo. É inegável que mudou. Não há mais como
dá uma magnitude correta para aquele trabalho que começou lá com o Tim Berners-Lee. É bem impressionante o que aconteceu. É muito significativo. A Amazon sem web não existiria. E por outro lado, a web, a Amazon da vida, então, eu não diria destruindo, mas transformando completamente cadeias de negócios econômicos, financeiros. Enfim. Acho que a gente vai ter uma bomba de Hiroshima, um momento específico onde isso muda. O nível de domínio. Eu acho parece assim que esses centros de conhecimento vão mudar cada vez mais. Eu não vejo um conflito do ponto de vista técnico. Os conflitos vão ser muito mais sofisticados, cada vez mais sofisticados. Mas alguns setores da economia vão ser significativamente alterados. Não sou eu que digo isso, são os artigos, os livros do Eric Johnson, entre outros lá. E não tem necessidade de conflito, mas corre risco de ter regiões que vão se tornar extremamente concentradoras de capital intelectual. E isso vai ser a única coisa que interessa, entre aspas. Quase essa única coisa que interessa é o exagero, mas não tem nenhuma dúvida do que mais interessa e cada vez mais. Só olhar o valor do mercado das empresas. Só olhar o que os bancos estão fazendo. O negócio do banco, por definição, é dinheiro. Se eles estão investindo nisso pesadamente, isso tem um impacto significativo muito bom. Oi, Gabi. Super parabéns pela apresentação aí. Nossa, muito bom. Vários insights, inspirações aí nessa trajetória. A pergunta, dado esse contexto que você abordou, da ética, dessas reflexões, dessas preocupações que está havendo dentro desse desenvolvimento que a gente sabe. Dentro da Singularity, comenta-se que 8 empresas de tecnologia hoje representam a concentração de renda de 3,5 bilhões de pessoas. A pergunta é: o que você acha desse caminho? Bom, a concentração e a importância do conhecimento nesta área é redundantemente, insisto, cada vez mais evidente. Vai haver concentração, sim. No entanto, no momento que tem Wall Street, economistas influentes, são prêmio Nobel, etc., presidentes de bancos centrais de vários países, órgãos reguladores, etc., dizendo que alguns monopólios têm que ser quebrados, eu não tenho dúvida de que isso vai ser colocado em pauta. Vai ser colocado em pauta, sim. Também é inegável que as empresas que surgiram, as grandes plataformas, que têm sido muito criticadas agora, elas surgiram num ambiente muito favorável a elas, inclusive do ponto de vista fiscal. Né? Inclusive do ponto de vista fiscal. Como taxar isso aí? Sem dúvida nenhuma, elas tiveram benefícios. Exato. Exatamente. AT&T. Então, esses monopólios eles estão se tornando gigantescos. Isso já é, sim, preocupação. E eu acho que vai haver ações, sim, de alguns governos sobre isso. Eu acho que vai haver, assim. Se eu tivesse que apostar, eu tenho que sim. Principalmente pelos impactos políticos que isso está tendo. Né? Algumas dessas plataformas, provavelmente sem querer, conseguiram alguns políticos insatisfeitos. Né? Então, isso vai entrar em pauta. Já está em pauta, né? Vai entrar em pauta, já está em pauta. Boa tarde. Parabéns pela palestra. Do ponto de vista empresarial, assim, a gente vê bastante aplicação no dia a dia da inteligência artificial, onde ela pode facilitar no dia a dia e, de alguma certa forma, também impactar na vida do cidadão no dia a dia. Agora, do ponto de vista governamental, vamos dizer assim, social até,
De que maneira que hoje se está avançando em a inteligência artificial levar essa talvez redução da desigualdade, essa melhora na vida das pessoas, de modo geral, de maneira que a inteligência artificial hoje está caminhando para se tornar um fator de melhora na vida das pessoas do ponto de vista social. Perfeito. Bom, só para colocar 2 pontos. Quando alguém pergunta sobre Estado, eu lembro do exemplo da Estônia, que era um país que era 1,3 milhões de pessoas. 1,3. Então, resolveu uma entrevista de 1,3, mas resolveu 3. Inclusive, esqueceu, não tem problema. Então, você tem um governo totalmente digital, né? Deve ser o sonho de consumo lá de vocês, no TRE, nos tribunais, um governo totalmente digital. Para o país permanecer relevante, é um Estado digital, é referência em governo digital no mundo, né? Tem até residência e residency, é a referência mundial. Então, eu acredito que essas tecnologias, elas oferecem oportunidades para a gente levar conhecimento para as pessoas, conhecimento, justamente para quem tem menos condições. Porque a gente sabe que para ter uma vida decente aqui em Porto Alegre, a gente vai ter que resolver esse problema. Então, para a gente ter qualidade de vida aqui, a gente tem que ter uma cidade minimamente de acesso às pessoas aos valores básicos. Enfim, mas essas tecnologias, elas têm aplicações de governo, desde passa do próprio registro do cidadão, mas também passa por coisas extremamente interessantes que estão na nossa realidade. Em Porto Alegre tem aquele projeto de saúde, né, faz otimização de alocações de médicos, que faz consultas digitais, eletrônicas, teleconsultas, etc. E essas tecnologias, elas, sem dúvida nenhuma, entram nesses sistemas, que é para melhorar a saúde pública, da mesma forma a educação. À medida que tu tem mais acesso à informação, mais acesso que é dado por essas ferramentas, tu tem a oportunidade de resolver os problemas que não tinham solução no passado. Sem dúvida nenhuma, o impacto que a gente pode ter social, impacto social do problema, é significativo. A gente tem iniciativas que houve na África, em Bangladesh, microcrédito, hoje em dia, usando as ferramentas que a gente tem, celulares de baixo custo, ele oferece a pessoas oportunidades que você elas não tinham no passado. Só para dar alguns exemplos, que são bem conhecidos de todos. Enfim, não sei se eu respondi a pergunta. Boa tarde. O advento da internet trouxe uma mudança significativa na vida das pessoas, muitas coisas legais, mas nos últimos tempos a internet aparentemente está emburrecendo algumas pessoas, né? Principalmente pela uma questão de curadoria do conteúdo. Né? As pessoas pararam de assistir telejornais, de ler livros e revistas, e passaram muitas delas a se informar só pela internet ou pelas redes sociais. Então, aparentemente as fake news elas estão virando a ruína de muitas pessoas na internet. Tá? Aparentemente está emburrecendo as pessoas. A gente tem aí um trabalho de formiguinha, digamos assim, né, que essas agências de checagem dos fatos, para tentar desmentir as fake news que aparecem por aí, e elas têm se popularizado muito. E aí eu acho que, em função de algoritmos que selecionam o tipo de perfil da pessoa que está mais propensa a acreditar em determinadas coisas, né, a gente vê o caso da Cambridge Analytica, tá? E aí a gente tem, inclusive, robôs, né, com determinados assuntos na rede, e não dá para deixar repetido nos perfis de redes sociais. Eu queria saber se existe algum direcionamento, algum estudo na área da inteligência artificial para tentar coibir ou, pelo menos, diminuir a propagação e disseminação de fake news, esse tipo de assunto. Sim. Desde os primeiros problemas como os que você citaste, e até antes disso, existem sim formas de muitos estudos de análise das notícias, existem estudos até aqui no Brasil. O grupo da FMG faz estudos sobre o web, longa data, o grupo do Fabrício Benedetto, Wagner Meira, eles trabalham com essa área há muito tempo. Isso é uma preocupação internacional, sem dúvida.
Mas as pessoas têm que se dar conta do seguinte, como é que eu vejo a rede social? Eu vejo aquilo como parte das nossas vidas. É parte das nossas vidas, nós estamos vivendo aqui. As pessoas que estão lá, aquilo lá é vida real, não é ficção. Então, o comportamento que eu tenho lá é o mesmo comportamento que eu teria fora dali. Então, eu particularmente não vou propagar fake news, não vou postar coisas que eu não creio. E é tudo um sistema de reputação, assim como na vida real. Né? Tu é aquilo que é a tua reputação. Enfim, são escolhas. Como isso é novo, as pessoas estão aprendendo a usar. Eu digo as pessoas, a sociedade está aprendendo a usar. Mas aquilo ali é a tua reputação. Deixa um rastro da tua vida ali. Pior, né? Um rastro cada vez mais fácil de ser recuperado por outros. Então, quando as pessoas se derem conta disso, ou não, elas vão mudar o comportamento. Ou não, se derem conta disso. Mas existe sim muitas pesquisas nisso, muita coisa nesse sentido. Legal, professor. Muito obrigado pela questão de tempo. Acho que atingimos o nosso limite. Quero agradecer mais uma vez a presença do professor, compartilhando a informação e a presença de todos vocês que estão aqui até o final. Quem já teve a oportunidade de vir aqui hoje conhecer o nosso espaço, acho que vale a gente reiterar que o espaço está aberto. Se você está buscando algum espaço para organizar o primeiro ligado à inovação do empreendedorismo e tecnologia, o espaço é esse. Tá certo? Obrigado a todos e mais uma vez, por favor, passar para o Obrigado.